Um dos jogos aí, enfim, que foram antecipados pela Confederação por conta da Copa do Brasil, né? Foi uma inversão. A Copa do Brasil foi pro fim de semana, o Brasileiro veio pro meio de semana. Fortaleza e Atlético, quarta-feira, 9h45. E a expectativa, Simões, é que seja um Galo bastante modificado. O Cláudio Rezende trouxe, inclusive, a informação de que há uma observação do time de aspirantes do Atlético, né? Tá rolando aí o Brasileiro de Aspirantes, é o Sub-23 aí que a Confederação voltou, e os caras estão inclusive sendo observados para quem sabe uma composição de banco, enfim. Quarta-feira contra o Fortaleza, Simões, é poupar todo mundo, não levar ninguém? O que você imagina? O Cirilo, assim, o Atlético ele teve a chance de definir a fase com o Vasco aqui na Arena MRV e venceu só por 2-1. Então vai decidir lá em São Januário com a vantagem mínima, e mata-mata isso sempre é complicado, apesar de toda a diferença técnica que existe entre os dois times. E o tempo de descanso é curtíssimo dessa decisão de sábado à noite contra o Vasco, e ninguém sabe o que vai acontecer, para a partida de terça-noite contra o River, abrindo as semifinais da Copa Libertadores, tá? Então, o cara jogar, por mais que tenha tido a parada da data FIFA, quem tá na data FIFA não tem chance, né? Porque vai ter jogado na terça-feira, se bobear não vai ter nem chegado ainda, principalmente a Fortaleza. Então, agora é hora sim de priorizar, de pensar nas Copas, né? No Campeonato Brasileiro o Atlético não tem chance de título mais, até a situação de G4 é complicada, né? Se precisar buscar vaga na Libertadores pelo Brasileirão, é tentar a fase preliminar da competição, mas está muito próximo de uma final de Copa do Brasil, vai iniciar uma semifinal de Copa Libertadores, e aí nessa partida aí realmente não dá para ir ninguém não. Aí tem que ser realmente um reservão para poder dar a esses jogadores a chance deles terem condições físicas para poder encarar esses dois jogos em sequência que o time terá. Ô Beckler, esse tipo de discussão só acontece porque o nosso calendário é meio doido, né? Porque o Galo tem um jogo de Brasileiro no meio de semana, em que ele não vai levar ninguém, né? Ninguém vai lá jogar, talvez aí goleiro, e o resto é reserva. Tem, no sábado, a Confederação marcou o jogo decisivo da Copa do Brasil contra o Vasco, jogo da volta, dali não passa, né? O jogo de semifinal ali acabou para quem foi eliminado, e obviamente o classificado jogando uma final é um confronto muito decisivo. 3 dias depois, o calendário da Conmebol já tem a Copa Libertadores da América. Esse tipo de discussão de vai poupar um, vai poupar 2 jogadores, ou não vai poupar, ou não vai levar ninguém para esse jogo, só acontece porque o calendário aqui não tem nem comparação com o que vocês vivem aí, hein, Beckler? Você sabe que tem, Cirilo, com algumas ressalvas. Não tem o estadual, então realmente os jogadores têm mais tempo de férias, algum tempo a mais de descanso e um pouco mais de tempo de pré-temporada. Mas, por exemplo, todos os grandes times europeus cedem praticamente todo o seu elenco para seleções nas datas FIFA. Tá rolando inclusive um então, movimento na data aí FIFA não é que vai 2, 3. Tem jogador falando em fazer greve, né? Assim, o que era o camarada Rodri, né? Assim, o líder do sindicato se machucou seriamente, então até se perdeu um pouco de voz, porque agora ele dá menos entrevistas, fala menos. Teve uma lesão séria no joelho e parou de falar. Mas assim, a greve estava muito longe, tá? Porque os jogadores não sabem nem de onde tirar, de onde que vai tirar jogo, vai parar em qual competição. Isso para os jogadores que de elite, o Real Madrid esse ano pode fazer mais de 70 jogos. E o Vini, o Rodrigo, o Mbappé ainda fazem 10 jogos com as suas seleções nas datas FIFA. Então um jogador de elite europeia, ele pode fazer 80 jogos numa temporada, somando clubes e seleções, mais as viagens das seleções. Se você pega um time, o Vitor Roque, tá jogando no Betis, por exemplo. Betis disputa uma competição internacional, que é a Conference League, é tipo a terceira competição do continente, né? Tem a Champions, a Europa League, que seria a nossa sul-americana, e tem a Conference League, que ainda bem que nem existe na América do Sul, senão sobraria time basicamente para jogar. O Betis está jogando essa competição. O Betis poupa aqui, ele não tira o time de campo, não joga um jogo no lixo, joga de qualquer jeito. Isso acho que interfere muito para todo mundo no campeonato, né? Claro que o Atlético só tem que pensar nele, não tem que pensar no Fortaleza, nos adversários do Fortaleza e nos confrontos dos outros, tem que pensar só nele. Mas durante a temporada é feito um sistema de você ir rodando os jogadores para administrar minutos, para que eles possam chegar no momento decisivo mais inteiros, resguardados e com forças para jogar. Por exemplo, eu não gosto que o Atlético volte a campo 10 dias depois. 10 dias perde ritmo.
Tem jogador que vai muito melhor jogando, mantendo o ritmo, do que dando essa quebra que a data FIFA vai dar, ainda mais sem jogar em Fortaleza. O Brasil tem uma peculiaridade muito grande, que são as distâncias. É muito longe viajar para Fortaleza e depois Rio de Janeiro, e as horas de sono e as horas de treino. Isso é muito diferente realmente da Europa. As distâncias por aqui são bem mais curtas, mas em questão de calendário, se a gente for somar o que os times jogam aqui 38 rodadas de campeonatos nacionais, a Liga dos Campeões, se você chega às quartas de final, são mais 13 jogos. Esse ano ainda pode ser mais as Copas, mais as Supercopas, mais os amistosos. Isso passa de 70 jogos por temporada também, mais a data FIFA. Hoje, pra vocês terem ideia, hoje tinha um Barcelona B, Real Sociedad B, pela 3ª divisão da Espanha. Esse jogo não pôde ser realizado porque o Barcelona B não tinha jogador para colocar em campo. De tanto jogador convocado para Sub-21, Sub-19, Sub-17 da Espanha e de outros países. O Barcelona tem jogador da Alemanha, da Noruega no time B, e que não tinha jogador para colocar em campo. O time B, da 3ª divisão. Então acontece aqui também. Acho que a grande diferença que a gente tem no Brasil são as distâncias em relação à Europa, por conta de calendário, e você ir poupando durante a temporada me parece melhor do que, vamos ver no aspirante e vamos jogar um jogo no lixo aqui. Pô, daqui a pouco o Atlético não ganha nenhuma Copa e pode precisar do brasileiro para ficar entre os 6 primeiros e para Libertadores também. Esse é o ponto, né? E a diferença principal acho que está no começo da sua fala, né? Quando você destaca o começo do ano por aqui, que tem 3 meses e meio de um marasmo, né? Um joguinho domingo, outro também, às vezes nem tem, com 10 datas ali, 11 datas, você trabalha com tranquilidade, e depois um tanto de jogo em sequência quando começa o brasileiro, e o brasileiro vai ficando em segundo plano. Isso que o Beckler destacou, o Ale, ele tem totalmente que ser pensado também. Claro, é muito difícil de se pensar isso quando você tem um jogo no sábado e um jogo na terça-feira em sequência, e 2 confrontos igualmente decisivos. Um jogo de Copa do Brasil onde você joga por um empate, e o jogo de Libertadores onde você tem a obrigação de abrir a série jogando em casa. Mas é o Campeonato Brasileiro do Galo, 9º colocado, e pensando na quarta-feira em não mandar ninguém para o jogo contra a equipe do Fortaleza no Castelão, e é completamente compreensível que talvez seja essa a escolha da quarta-feira. Porque eu também, como o Beckler, não gosto de ficar 10 dias sem ver o time jogar, né? Eu acho que perde ritmo mesmo, mas também não dá para você jogar num espaço aí de menos de uma semana, 3 jogos, né? E aí você tá falando do desgaste, né? Da viagem, temperatura, do time do Fortaleza, que é muito bom, né? 3º colocado do brasileiro. E aí na sequência, Vasco e River Plate, né? Ainda depois você tem o Inter e o River de novo, né? Então, assim, você tem que fazer escolhas, né? E aí eu acho que essa foi bem feita. A gente tem um exemplo muito próximo, que foi o jogo contra o Palmeiras, lembra? O Cudê levou boa parte do time titular para jogar contra o Palmeiras lá em Campinas. O time perdeu o jogo, e essa conta, ela foi paga no jogo contra o Vasco, no segundo tempo contra o Vasco, que o Simões citou que era para ter sido mais, e era mesmo, porque o Atlético foi um tanto melhor do que o Vasco. E acabou que no segundo tempo o time deu uma cansada. O próprio Hulk, se você pegar o que o Hulk jogou contra o Grêmio e se você pegar o que o Hulk jogou contra o Vasco, tem diferença. Contra o Grêmio ele acabou com o jogo, porque ele teve um tempo maior para se preparar, porque ele não foi pro jogo contra o Vitória. Então, assim, claro que no calendário do futebol brasileiro, principalmente para quem vence, para quem prospera, como é o caso do Atlético, o único que está envolvido na Libertadores, na Copa do Brasil, e tem o brasileiro, você tem o Corinthians, que está em 3 competições, mas é a Sul-Americana, né? Mas é o time que progride, o time que prospera, ele é punido. Então você tem que fazer escolhas. A ideal você não vai ter a menos pior, que para mim é você preparar o time para essa sequência que vai ser forte, decisiva, tem o emocional, enfim, que eu acho que é o melhor a ser feito. Ô Beckler, como você enxerga o cenário de favoritismo aí do Atlético nas Copas? O Galo é favorito contra o Vasco, é favorito contra o River, ou não é favorito em algum dos cenários aí citados anteriormente? Acho que contra o Vasco, por time e pela vantagem construída, o Atlético é favorito. É um time que realmente tomou gosto pelas Copas, né? Acho que o Gabi Milito conseguiu colocar isso na cabeça dos jogadores. Eu vi o Atlético e Fluminense e fiquei impressionado com os dois, com tanto que o Fluminense é ruim, e foi ruim naquele dia. O jogo de volta, né? Porque o jogo de dia do Fluminense foi superior ao Galo. Mas o jogo de volta, o tanto que o Fluminense foi ruim, assim, era um time tirando água do barco para ver se não naufragava simplesmente, e o tanto que o Atlético foi bem, foi um amasso, realmente foi um apavoro que o Atlético fez contra o Fluminense.
E já tinha mostrado antes nos outros mata-matas e tal, então realmente é um time que tomou gosto. Acho que o Atlético vai passar do Vasco. E aí a final tem que ver, final é jogo único, é sempre muito difícil. Se for o Flamengo com o Felipe Luiz, esse time parece que tá tomando gosto de novo por jogar e tal. Acho que tá mais feliz o Flamengo nessas. Acho que foram 2 jogos com o Felipe Luiz. Então é mais imprevisível. E na Copa eu não vi o River jogar essa Libertadores. Sei que o Marcelo Galhardo voltou, que tem alguns bons jogadores, não vi jogar, não sei, não tem nenhum parâmetro. Vi Botafogo, vi Flamengo e Peñarol, acho que o Botafogo vai ter vida dura contra o Peñarol, um time bem montado pelo Diego Aguirre, mas não vi nada do River Plate, não consegui. Não sei nem se transmitiu, tá? O que eu assisto aqui é mais de aplicativos de futebol brasileiro, então não sei nem se transmitiu. Se eu tive a oportunidade, me passou batido o River, mas não assisti não. Contra o Vasco, acho que o Atlético vai passar sim. Simões, contra o Vasco, Galo favoritaço, não é favorito, e contra o River Plate, como você observa? O Cirilo é favorito contra o Vasco, né? O Beckler colocou bem, venceu o primeiro jogo e tem um time superior. Claro que o Vasco vai ter São Januário ao seu lado, lotado, embora isso, né, não seja decisivo, ainda mais para um time experiente como é o do Atlético, né? Mas o único risco que eu vejo é assim, que o futebol tem algumas situações que realmente fogem ao controle, né? E a era do VAR, ela faz o jogo ser um pouco diferente. Agora, contra o River, eu acho que aí já é um confronto mais equilibrado, né? Mais equilibrado porque o Marcelo Galhardo está tendo tempo, né? Ele chegou recentemente, voltou recentemente. O River investiu muito na janela, tem muitos jogadores que chegaram, então eu acho que aí tende a ser um confronto mais equilibrado do que eu acredito que foi esse Atlético e Vasco, o primeiro jogo na Arena MRV, né? O Alê colocou aí, tem a questão física, sim, o segundo tempo do Atlético não foi tão intenso quanto o primeiro, mas mesmo no primeiro, em que o Galo saiu perdendo e virou para 2-1, já era para ter fechado o primeiro tempo vencendo por 3 ou 4 e ter praticamente assegurado a vaga na decisão. Mas acredito que o Atlético será finalista da Copa do Brasil. Agora, na Libertadores, eu acho que aí a coisa fica em aberto, porque o River Plate, além de ter um time melhor do que o do Vasco, ainda tem essa questão de outro país, decidir em casa, todos esses aspectos aí que cercam os jogos das competições internacionais, onde o mando de campo faz muita diferença. Olha, vamos falar de estratégia? Porque houve uma ruptura muito grande, e aí nessa história de equilíbrio que vocês destacavam no bloco anterior relacionada aí ao Fernando Diniz, o Atlético do Milito era muito criticado porque era um time que estava perdendo de muito, né? No Campeonato Brasileiro, estava perdendo com certa frequência, muito desfalque, convocado, lesionado, teve tudo isso, mas a maneira como as derrotas vinham acontecendo, e esse Atlético que era absurdamente propositivo, enfrentou o São Paulo no Morumbi com uma estratégia bem diferente, enfrentou o São Paulo inclusive em Belo Horizonte também com uma estratégia diferente, onde atacou um pouco mais. Se tivesse alguém para vencer aquele dia, seria o Atlético, o Paulinho perdendo gol, chances criadas, o Hulk jogando bem, enfim. Contra o Fluminense lá no Rio de Janeiro, não fez um grande trabalho, não foi lá uma grande atuação, algo parecido com o que fez contra o São Paulo, pensando ofensivamente, né, claro, mas voltou de lá com a derrota por 1-0. E na Arena MRV foi um absurdo, a atuação do Galo era para ter vencido por 4 ou 5 aquele Fluminense. Como deve ser a estratégia no Rio com a vantagem? É o Atlético que jogou contra o São Paulo, e aquele confronto onde o Atlético foi reativo, digamos assim, ou deve ser o Atlético um pouco mais protagonista pela característica do jogo? E também te faço a pergunta quanto à estratégia para terça-feira, porque contra o River Plate o Galo vai ser o time que vai abrir o confronto, vai abrir em casa o confronto, inclusive, onde ele naturalmente imagina-se um Galo propositivo na Arena MRV. Qual é a estratégia para os dois jogos diferentes, Ale? Eu acho que ele vai seguir nesse padrão aí do jogo contra o São Paulo lá no Morumbi. Você pegar ali a história dos mata-mata que o Atlético está passando, ele sofreu demais na Copa do Brasil contra o Sport, quando perdeu por 1-0, lembra que o Sport foi para cima com tudo e conseguiu ali incomodar demais o Atlético, embora o Atlético tenha vencido por 2-0 em casa, né? Mas o Sport ali realmente fez uma pressão gigante. O Atlético empatou com o CRB que tá numa draga danada, né? Ele empatou por 2-2 com o CRB. E aí, contra o São Paulo,
Teve os jogos contra o São Lourenço, tá aí falando de Libertadores, teve os jogos contra o São Lourenço que não foram um espetáculo, né? Longe disso, e esse primeiro jogo contra o Fluminense no Maracanã também foi um jogo um pouco aquém, mas esse jogo contra o São Paulo, ele conseguiu achar um equilíbrio. Ele ouviu mais pessoas, inclusive jogadores também foram conversar com ele a respeito de como era o comportamento no ano passado, defensivo. Vale lembrar que o Atlético tem a 4ª pior defesa do Campeonato Brasileiro. São 5 goleadas sofridas nesse Brasileirão. Então, eu acho que ali ele tem um equilíbrio que o Simões tanto preza e que é tão importante, principalmente numa competição ou em 2 competições nesse estilo, né? E eu acho que ele não vai fugir a isso não. Eu acho que é natural até que o Vasco, no início da partida, tenha mais a posse de bola ali pelo ambiente que vai ser formado, a atmosfera, né? E o Atlético fique um pouco mais precavido, mais cauteloso. Mas quando tiver a bola vai jogar. Então acho que não vai mudar muita coisa não. Acho até que de repente, se você pega ali Paulinho, Hulk, Scarpa num dia bom, pode até achar mais espaço e definir essa parada, né? Pode ser que consiga encontrar mais facilidade. Mas eu acho que ele não vai mudar a forma de jogar não. E aí, Simões? O Ale colocou aí, só 4 clubes sofreram mais de 40 gols nesse Brasileirão. O Atlético de Goiás 47, o Vitória 44, o Criciúma 42 e o Galo 41. Lembrando que o Galo tem 28 jogos, né? Assim como o Cuiabá também, 28 jogos. Então, quer dizer, a pedra no sapato do Atlético na Série A é sem dúvida nenhuma o sistema defensivo. O sistema defensivo do Atlético é que não permitiu ao time estar na posição que deveria, né? O Atlético teria que brigar aí, eu acredito que pelo investimento brigar por G4 no mínimo, tá? E o Galo hoje é 9º colocado do Campeonato Brasileiro, e isso é muito fruto dos gols sofridos, principalmente dentro de casa, no Campeonato Brasileiro. Já nas Copas, né? O Atlético experimentou uma mudança e passou a ser um time eficiente nesse aspecto, né? Porque o Galo passou pelo São Paulo, que é o atual campeão da Copa do Brasil, sem sofrer nenhum gol do São Paulo. O Atlético passou pelo Fluminense, sofrendo um gol do Fluminense, né? O Atlético já vinha do duelo contra o São Lourenço, né? Que sofreu um gol do São Lourenço, aqui na Arena MRV, jogaram bola na trave, essa coisa toda, mas de toda forma, sofreu só um gol. Tomou gol lá. 1-1, né? Sim. E sofreu aquele gol do Vasco ali, que foi uma espécie, sei lá, de um apagão, né? Foi praticamente no primeiro tempo, aliás, praticamente não, acho que foi a única chegada do Vasco, né? No primeiro tempo que o Coutinho fez aquele gol. Golaço, então, inclusive. Sim. Então é um desempenho muito diferente o que o Atlético tem nas Copas, comparado com o que ele tem na Série A do ponto de vista defensivo. A gente comentava até outro dia, eu acho que era na turma do bate-bola, né, Ale? Que parecem até 2 times diferentes, né? O Atlético do Campeonato Brasileiro e o Atlético das Copas. Parecem 2 times completamente diferentes. Então vamos ver como é que o Milito vai pensar essa sequência decisiva que ele vai ter pela frente aí, né? De Vasco e River Plate, principalmente sábado e terça-feira. Mas eu acredito que o Atlético vai a São Januário com uma postura parecida com a que ele teve no Morumbi contra o São Paulo e até aqui na Arena também, né? Em que dominou o jogo, teve muito mais chances de gols, mas não foi aquele time muito ofensivo, né? Foi um time que soube jogar pelo resultado. Diga, Beckler. Só uma coisa, se eu fosse o Atlético, eu queria o Vasco mais longe da minha área possível, tá? Porque um atacante como o Veguete na área, e se tiver a chance de cruzamento para ele toda hora, é muito ruim, é mau negócio. E se você tem o Coutinho ou para achar passe ou para pegar rebote de fora da área, também é muito mau negócio. E esses dois estão vivendo bons momentos, né? Se o Vasco tá mais longe da área, esses caras não têm tanta velocidade assim para chegar. Então subir um pouco, fazer com que o Vasco erre um pouco mais lá atrás, erre um pouco mais no meio, recuperar umas bolas mais longe da sua área para contra-atacar, para assustar os caras, para eles não ficarem confortáveis. Daqui a pouco jogando em casa, pressão, torcida, empurra, vamos que vamos, bola na área, vê o que acontece, pinga daqui, espirra dali, cai no pé de um. Eu acho um péssimo negócio que o Atlético jogue perto do seu gol. Pode até ser que dê certo, que o time afaste todas ali, uma defesa tá
tem uma defesa alta, né? Assim, é bem protegido. Mas eu não acho a melhor ideia de jogo que o Atlético se poste na defesa com esse perfil de jogadores que tem o Vasco, como o Veguete e Coutinho. Eu acho que há uma diferença, Ale, entre a estratégia de jogo contra o São Paulo, contra o Fluminense e contra o Vasco. É que o Vasco tecnicamente é o pior time deles, né? Porém, ele tem 2 fatores técnicos importantes citados pelo Beckler. Ele tem o Felipe Coutinho se readaptando, inclusive fisicamente, e em boas condições físicas. O Coutinho é um craque pro futebol brasileiro. E tem o Pablo Verratti, que faz gol de tudo quanto é jeito. Então, não acho que o Atlético vai jogar 100% atrás, esperando, deixa os caras lá, não sei o quê, igual contra o São Paulo, e daqui a pouco a gente vai tentar cruzar uma bola na área e fazer um gol, ganhar de 1-0. Até porque o Atlético não precisa ganhar, né? Precisa empatar o jogo. Mas, dentro dessa característica, não sei nem se o Vasco teria a capacidade de ser um time tão propositivo, de atacar com frequência, de tentar amassar o Atlético. Mas se começa a cruzação de bola para a área, se a bola tá no pé do Coutinho toda hora, se ele tá ditando o jogo, tá ditando o ritmo do jogo, eu acho que o cenário pode ficar desfavorável ao Atlético. E o jogo não pode ficar nessa loucurada aí, né? Naquele, sabe, de ficar toda hora com bola alçada na área. Isso aí não pode acontecer. Tem um aspecto aí também, né, que o Vasco, se ele quiser se lançar, passar com muita gente pro campo ofensivo, isso pode ser maravilhoso pro Scarpa, por exemplo, achar o Paulinho e o Hulk, né? E aí no mano a mano eles têm totais condições de prevalecer, seria um cenário positivo. Agora, por exemplo, marcar sob pressão uma defesa do Vasco, que tem muita dificuldade com a bola, né? Muita dificuldade para sair jogando, talvez exceto ali o Piton, que já tem uma fase um pouco melhor, mas tem muita dificuldade para sair jogando, já seja uma maneira de você impedir que essa bola chegue limpa pro Coutinho, e já é metade do caminho tá andado. E, evidentemente, fazer com que o Vasco se preocupe, né? Não abrir mão da posse de bola. Então tem a bola, vai jogar, vai ferir, vai agredir, vai incomodar, porque aí o Vasco, o que acontece? Ele não vai se lançar, né? Se ele sentir, se o Galo conseguir umas 2 estocadas, o cara falou assim, olha, é melhor a gente tomar mais cuidado, porque no mano a mano, acho que a chance dos atacantes do Atlético prevalecer é gigantesca. Fala, Simões, você tinha levantado o dedo e pedido a palavra. É porque tem um aspecto que essa questão da bola aérea, né? O Atlético viveu isso contra o São Paulo, né? Porque o Caleri é um baita cabeceador e praticamente não aconteceu. No jogo de ida aqui, o Verratti, claro que é uma situação diferente, porque o Vasco não estava tão propondo o jogo como vai ter que fazer em São Januário. Mas o Verratti também praticamente não participou do jogo, né? É uma situação que o Atlético, por mais que tenha tomado o gol do Lima lá no Maracanã, que é um jogador de baixa estatura, mas foi muito mais, eu acho que talvez um mérito do Keno em uma circunstância que qualquer coisa, porque a defesa do Atlético, do ponto de vista bola aérea, ela tem se saído bem, né? Agora, eu concordo com o Beckler, o Verratti é o melhor cabeceador do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma, é só pegar o desempenho dele, né? Mas o Atlético, ele conseguiu controlar jogos fora de casa e até contra o próprio São Paulo, né? Mantendo muito o time longe da área dele, né? Mantendo o São Paulo muito longe da área dele, principalmente lá no Morumbi, porque assim, São Januário é um estádio diferente, né? São Januário é diferente, principalmente a gente que vive agora a era das arenas, né? É um estádio muito antigo e que a pressão vai ser muito forte, e eu acho que assim, o Vasco utilizaria desse artifício de qualquer maneira, mas de toda forma eu vejo que até com essa formação, não sei se o Saravia vai jogar, né? Se vai jogar o Lianco, o Atlético vem mostrando muita eficiência nessa marcação da bola aérea do adversário, né? E vem usufruindo a favor dele da bola aérea ofensiva. Mas de toda forma o Beckler tem razão na questão do Verratti, né? É o cara a ser marcado nesse time do Vasco, porque principalmente em São Januário ele tem decidido os jogos pro Cruz Maltino. Talvez isso conte pontos favoráveis para que o Lianco seja titular, né? E não o Saravia. Pode força ser que... física. Força física, cabeceio. Cabeceio, né? Porque o Batalha e o Júnior Alonso é um zagueiro mais baixo que o Batalha, né? O Júnior Alonso tem por volta de 1,86, o Batalha acho que é mais alto,
E o Verratti também, acho que o Verratti tem 1,88, 1,89, é muito grande, muito forte, né? E o Verratti tem um aspecto que é, além de somar essa força e altura, ao tempo de bola. Nossa. E a ação, né? Ele sabe se utilizar do corpo dele para poder disputar a bola aérea. Batalha tem 1,88 e o Alonso tem 1,85. Pois é. É a diferença entre eles. Deixa eu trazer uma palavra importante do Paulinho. Paulinho falou em entrevista